Muito bem, estamos de volta. Você queria fazer alguma pergunta? Exatamente. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a realidade do texto hebraico, da tradução do texto hebraico, e se tem alguma semelhança com o texto massorético, até que o senhor nos explicou. Não, são duas coisas diferentes. O texto massorético é um texto hebraico vocalizado. A vocalização se deu no século VII e VIII da nossa era. Agora, o texto massorético mais antigo que a humanidade tem, que os judeus têm, é um exemplar do século X antes da nossa era, depois de Cristo. Então, bem tardio, né? O texto massorético. Sim. Agora, uma outra pergunta, padre. Os textos de Qumran, por exemplo, são pré-massoréticos. O senhor já falou também sobre a tradução, que é uma outra grande tradução, que é a da Septuaginta ou dos 70, né? Que é em grego. Pergunta: os padres da igreja só beberam dessa tradução ou eles tiveram acesso e liam a tradução hebraica? Não, Santo Agostinho, por exemplo, não sabia nenhuma língua. Nem hebraico nem grego, né? Não. E daí as discussões entre Santo Agostinho e São Jerônimo a respeito de textos traduzidos. Os santos também tinham os seus choques, as suas tensões, como é comum ter e é humano ter. Né? Santo Agostinho sabia latim, e sabia muito bem latim, falava latim, escrevia latim, mas hebraico e grego, Santo Agostinho não tinha conhecimento, não. A sua pergunta foi exatamente... Se algum padre da igreja teve acesso e lia hebraico ou ficaram apenas na tradução dos 70 do grego? Bom, São Jerônimo lia. Hebraico? Ele não traduziu os livros todos do hebraico? É verdade. Não, mas ele traduziu do grego para o latim. Não. Do hebraico? O Antigo Testamento traduziu do hebraico. Diretamente. Durante 35 anos na Gruta de Belém, levando vida monástica. Prestou-nos um grande serviço, a igreja inteira. Até hoje, o texto oficial da Igreja Católica Ocidental, Latina... Isto é, a Igreja de Roma. É um texto jeronimiano, é uma Vulgata jeronimiana revista, com a última revisão que terminou no pontificado de João Paulo II. E que está em latim. Está em latim. Este é o texto oficial da Igreja Católica. A Igreja Católica não lê oficialmente nem o hebraico, nem o grego. Lê o latim, mas o latim da Neo-Vulgata. E permite para uso litúrgico só uma tradução. E para cada grupo linguístico, para cada país, digamos. Certo? Essas são as traduções antigas. Agora, como nós não sabemos, a igreja nunca falou qual é o texto inspirado, se é o latino, se é o grego ou se é o hebraico, ela diz que a Bíblia é inspirada, mas não o determinado texto. Nós temos, a meu ver, que levar em consideração, ter um respeito grande pelas três grandes traduções, ou melhor, pela original hebraica, pela tradução grega e pela tradução latina. E esta aqui? E a nossa, que é portuguesa? Pois é, a nossa, que é portuguesa, não é inspirada. A tradução, o tradutor ou os tradutores daqui não foram inspirados. Os tradutores, mas a pergunta que lhes dirijo é: e a tradução, e o texto? Este texto, ele é inspirado ou não é? Depende da maior ou menor aproximação com um desses três textos aí. Depende. Mas o senhor concorda comigo que o simples fato de um texto traduzido ser aproximado ao original não significa ser igual a? Significa, exatamente. Se você não tem acesso, o melhor, o ideal, que nunca será atingido por ninguém, seria que todos pudessem ler as línguas bíblicas. Não haveria problema de traduções. Havia só os textos originais. Não o primeiro texto, mas pelo menos a língua original. Como
ninguém tem acesso a nenhuma dessas 3 línguas aí, tem que se servir da língua que fala. E a Bíblia que usa, esta pessoa deve ter cuidado, deve ter juízo, deve ter sensatez, deve ter crítica para buscar nas diversas livrarias católicas aquela tradução que mais se aproxima do texto original ou dos textos originais. Agora, eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma Bíblia, de nenhum texto, de nenhuma tradução. Eu tenho os meus critérios que fui formando ao longo de tantos anos. Eu sou capaz de ler o texto na língua original. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Eu sou capaz de lê-lo na língua original. E quando eu assumo uma tradução, nem sempre estou lendo na língua original também, quando eu assumo uma tradução, eu gostaria que fosse uma tradução a mais fiel possível, né? Porque existem comentários ou traduções que se afastam muito, até ideologicamente, e já falamos sobre isso. Ideologicamente se afastam muito do texto original. Padre, ainda no horizonte, né, conceitual que estamos, inspiração, canonicidade, livros apócrifos e agora as grandes traduções para fechar aqui esse ciclo. A Dei Verbum, que é uma grande constituição dogmática que proveio do Concílio Vaticano II, ela fala uma coisa que o senhor falou há pouco. Devemos ter respeito para com os livros sagrados, com as traduções. Atualizando aqui o nosso tema. Por que é que a Dei Verbum fala que o texto sagrado tem que ter a mesma veneração numa liturgia dominical, litúrgica, que as espécies eucarísticas? Porque ela vê uma analogia bem fundada entre o Cristo que se serve do texto inspirado para falar à comunidade hoje, nas circunstâncias de hoje, no nosso Brasil de hoje, e as espécies eucarísticas. E aqui nós temos o Cristo inverbado, lá nós temos o Cristo eucaristizado. Mas é o mesmo Cristo que se dá realmente, quer na palavra, na revelação, no ensino, quer na atualização do seu sacrifício no altar. Por isso é que nós devemos ter um respeito profundo, análogo, tanto às Sagradas Escrituras quanto às espécies eucarísticas. Padre, de modo prático, como pude já ver-te dando aula, dando aula e também no altar, é um modo muito prático para que o nosso telespectador entenda. O modo como o senhor manuseia, entende, propõe e bebe das Escrituras numa classe, dando uma aula, deve ser o mesmo modo com que o senhor se comporta diante dela, proclamando-a no altar? Não, claro que não. Dentro de uma classe eu sou professor e devo tratar o texto academicamente. No altar, eu não sou professor, eu não devo tratar o tema academicamente, eu sou um celebrante pregador. Então, cada coisa no seu devido lugar. Tem muita gente que já assistiu aulas minhas e já me viu celebrando missas e fazendo pregações. E essas pessoas podem ver que, sem me contradizer, eu sou diferente aqui e sou diferente lá. Porque aqui me interessa o estudo acadêmico. Lá eu faço abstração do estudo acadêmico, não me interessa saber se essa carta foi ou não escrita pela mão de Paulo ou um outro discípulo de Paulo, mas sou um pregador
diante daquilo que eu sei que é palavra de Deus, alimento para mim e alimento para aqueles que a escutam também. Cada coisa no seu devido lugar. O professor na sala de aula, o pregador no púlpito. Agora, e com isso espero terminar tudo o que falamos a respeito de inspiração nesses últimos domingos aqui. Se nós quisermos que a Bíblia não seja apenas um livro de púlpito e de escolinhas de catecismo de crianças para a primeira comunhão, se nós quisermos que este livro entre em contato com a literatura moderna, com a ciência moderna, com os cientistas modernos e num diálogo frutuoso, que não significa necessariamente conversão, então, além da pregação, é necessário este trabalho bem profundo, bem acadêmico que eu faço. Caso contrário, a Bíblia fica reclusa às sacristias. O nosso programa chegou ao fim, Padre. Pois é. Temos que nos Tudo despedir. termina. Até a próxima semana. A gente espera que você esteja gostando deste momento, não é verdade? E se preparando também para a solenidade próxima do Natal. A você e a sua família, bom domingo e boa semana.